99,1, a rádio que toca a notícia na Estúdio CBN. Agora são 2h45. A gente vai trazer daqui a pouco os moradores de Souzas, né? Falando aqui desse distrito, que é o mais antigo entre os 6 aqui da cidade de Campinas. Mas agora a gente está recebendo aqui no estúdio, no News Truck, né? No estúdio móvel da CBN Campinas, o Pedro Carlos de Oliveira Neto, que é o subprefeito do distrito de Souzas. Já convidando nossos ouvintes para participarem, mandando perguntas para falar de Souzas também, né? Pelo 19-99186-9070. Pedro, boa tarde, bem-vindo, obrigado por nos atender aqui no estúdio CBN. Boa tarde, para mim é uma honra estar aqui, é uma alegria. A gente vai falar daqui a pouco, né, que Souzas, como já eu fiz na abertura aqui, que é o mais antigo dos distritos de Campinas. Tem uma coisa muito bucólica aqui, né? A gente não tem, por exemplo, prédios de apartamentos, né? Um setor turístico, mas ao mesmo tempo, até por ser um setor turístico, aqui acaba tendo alguns problemas pelo fato de o distrito ter sido construído com ruas estreitas, né? Como que tem sido aí o trabalho, né, da subprefeitura para agradar todo mundo, morador, turista, todo mundo que passa por aqui? Legal. Bom, primeiramente eu sempre digo, né, que aqui nós somos abençoados aqui ter a oportunidade de morar aqui no distrito de Souzas. Eu vejo que é um paraíso dentro de Campinas. Então tem essas questões que você falou de estrutura, ruas estreitas, mas eu vejo como um charme isso. E o crescimento organizado, então existe essa expansão, mas você vê que está acontecendo mais lá na parte de cima, na entrada. Nós somos uma área de proteção ambiental, então tem algumas restrições, né? Tem uma área grande, rural, que isso não vão tornar condomínios nunca, né? Então, como você mesmo disse, aqui não pode ter prédio, então esse clima bucólico tem esses desafios das ruas estreitas, mas também estamos sempre trabalhando aí para melhorar o viário, melhorar as coisas para que dê uma fluidez maior. Lembrando, né, Tayla, que eu perguntei dessa questão dos prédios, das ruas estreitas aqui na parte histórica de Souzas. Claro que o distrito cresceu muito para os condomínios lá para cima, né, já há muitos anos. Tayla? Pois é, até falando desse crescimento, né, Guarizo, primeiro dando boa tarde também ao Pedro, subprefeito, que está com a gente, e queria perguntar o seguinte: nós tivemos isso entre o final do ano passado, comecinho desse ano, época mais chuvosa, né, problemas também com enchentes, né, em Souzas, quando o rio Atibaia transbordou. A gente teve uma situação de mais de 50 famílias desabrigadas na ocasião. Claro que houve ali toda a assistência, né, que foi prestada também pelo poder público a essas famílias. Agora a gente está numa época de seca, mas logo a gente pode começar a ter problemas de novo com as enchentes. Para essa região, para essa área de Souzas, o que tem sido planejado para evitar novamente esse tipo de problema? Legal, Tayla, é um prazer falar com você. Então, essa parte o rio Atibaia passa no centro de Souzas, então ele está numa área de inundação, né? Realmente isso é uma coisa assim de muitos anos já, que desde assim de 1906 já tinha enchente aqui nessa parte, porque nós construímos a cidade numa área de inundação. Realmente, você disse, essas famílias que estão nessa área de risco é uma família do Beco Mocarzel, que a gente tem estudado um local, mas um local aqui na região, para poder no futuro talvez relocá-los, não mandar eles para o outro lado de Campinas, né? Então é um trabalho que a gente tem que fazer. Graças a Deus não aconteceu nada de assim pior, né? Realmente o transtorno só com as famílias, a gente sempre dá esse suporte. Lembrando que nós ficamos aí acho que uns 6, 7 anos sem ter enchente. Aí tivemos aí em 2022 e agora recentemente ano passado. Torcer para que não tenhamos nos próximos anos aí, né? Esse episódio que realmente acaba afetando um pouco principalmente a região central nossa, que foi construída na área de inundação do rio Atibaia. Agora, oi, Tayla? Não, eu ia perguntar, justamente por essa geografia toda, né, existe uma solução hoje para esse problema? Claro que a gente teve também uma chuva aí mais atípica, né, no verão aí desse ano, mas existe uma solução ou algo que é estudado pela prefeitura nesse sentido? Então, Tayla, por exemplo, você vê o prédio da subprefeitura, que é um prédio histórico, né, que é tombado, inclusive, foi construído a 5 metros do rio, sabe? Então, hoje seria tipo uma distância de pelo menos 50 metros. Então essas construções históricas que foram construídas na época nesse local. Então assim, temos que tentar preservar e, como eu te disse, né, tentar fazer um remanejamento dessas famílias que estão nessa área de maior intensidade, que seria dessa rua aí do Beco Mocarzel.
Do restante, né? Você vê a própria ponte aqui mesmo, ela dificilmente inunda a ponte, né? Os carros passam assim. O ano passado aconteceu, tipo, durante 10 minutos, assim, teve um probleminha. A própria Praça Beira Rio aqui mesmo, ela tá na beira do rio, mas ela é um pouco mais alta. Não é toda enchente que chega água na Praça Beira Rio, sabe? Então, assim, a questão de uma coisa mais definitiva seria realmente alocar essas famílias, mas desde que sejam aqui em Souzas mesmo, são famílias que estão lá na terceira geração já, né? E no passado até teve uma ideia de fazer uma represa, alguma coisa nesse sentido, mas acabou não avançando tanto, que talvez seria uma forma de evitar também esse transbordo aqui nessa região. Agora vamos falar de outras situações, Pedro, como subprefeito aqui, né? A gente sabe de Souzas também mistura tudo, né? Aquela frase famosa, tudo junto e misturado. A gente tem os moradores, mas tem também muito comércio aqui, né? Principalmente o setor da gastronomia. No seu trabalho na subprefeitura, quem mais te procura em busca de ideias, de soluções? São os comerciantes, são os moradores, é tudo junto e misturado também? Conta pra gente como é que é essa rotina de ser subprefeito desse distrito tão antigo, né? Tudo junto e misturado, né? Eu, assim, pelo fato de ter nascido aqui também, então, a gente acaba conhecendo todas as pessoas aqui, vamos dizer, desde os mais antigos até os que estão chegando agora. Então tem sim essa classe dos restaurantes, do pessoal da gastronomia, né? Que sempre trazem ideias bacanas pra gente também, para poder melhorar aqui, fluidez de trânsito, incentivo para fazer mais eventos. E os moradores também, os mais antigos, né? Que também querem ter esse sossego que tinha aqui, assim, há, sei lá, 50 anos atrás, então querem manter isso. E os novos que estão chegando também, que não conhecem, então vem sempre com ideias. Eu acho que como você falou, tudo junto e misturado mesmo. A subprefeitura deixa minha porta lá ela fica aberta direto, então assim, chegou, é atendido e a gente conversa, sempre tentando manter esse diálogo aqui para melhorar a nossa região, né? Tayla? Pois queria também perguntar ao subprefeito em relação à saúde, né? Souzas é uma área bastante preservada e é um dos motivos que a torna um ponto turístico, né? Mas a gente teve recentemente aqui em Campinas 2 febres por morte maculosa confirmadas nesse ano, as primeiras, né, inclusive, desse ano, e em um dos casos, o local provável de infecção, segundo a prefeitura, é justamente na área rural, né, no distrito de Souzas, perto ali também do rio Atibaia. Como é que a subprefeitura monitora, né, essa questão, Pedro, até para evitar também essa transmissão? Claro que esse contato mais próximo aí com as áreas verdes favorece bastante, mas nesse sentido, como é que a prefeitura pode auxiliar também e trazer orientações de segurança para quem vai passear e para quem mora também em Souzas? Então, nós, juntamente com a Secretaria de Saúde, sempre fazemos, assim, a instalação de placas nesses locais, né, de maior risco, né? Então, assim, a gente recomenda que a pessoa que vão passar por esses locais, assim, que use repelente, que realmente tome esse cuidado, né? Realmente, assim, beira de rio, por conta de capivaras, essas coisas. Então, assim, a gente está sempre fazendo essa sinalização, avisando as pessoas, para que realmente não aconteça esses episódios. Então, a pessoa sentiu assim, veio para cá, de repente deu febre, os protocolos no centro de saúde já são esses, né? Passou por área de risco, então já entrar com antibiótico, assim, para que realmente não aconteça mais nada de mais grave, né? Lembrando que cerca de 1% do carrapato só que é o contaminado, né? Então, esse cuidado é sempre importante. A gente está sempre assim, avisando as pessoas e colocando placas, sinalizando para que as pessoas tenham noção desse risco, né? Pedro, como você, pessoalmente, claro, em nome da Prefeitura de Campinas, como você é o subprefeito, o que você vê como hoje principais desafios aqui, né? Tanto para manter a tradição quanto para o crescimento do distrito de Souzas, como você disse, cresce mais para trás da avenida ali, né? Sim. Mas quais são os principais desafios que você lista aí nesse momento? Isso, esse crescimento eu vejo que nem a gente falou na entrada ali, né? Tem a Avenida Mackenzie mesmo ali que tem os novos condomínios, então tem ele fluidez, né? Realmente o desafio maior é essa questão do trânsito. Hoje já foi bem resolvido com a pavimentação da CAN 127, aquela da Santa Margarida lá em Joaquim Gide, que ajudou muito a fluidez no trânsito no centro de Souzas, principalmente, que era um desafio grande. Nós temos aí no futuro uma ideia de ter uma segunda ponte também de acesso, que eu acho que é importante. E o desafio é manter isso, né? Manter a harmonia entre o crescimento e mantendo a tradição também desse sossego, né? De quem está aqui e vive aqui há muito tempo, que é o maior desafio.
equilibrar isso. E por incrível que pareça, aquelas barreiras que foram colocadas na entrada do distrito melhoraram o trânsito, porque de domingo, né, que muita gente vem para cá, os restaurantes aqui em Joaquim Egídio, ali na frente também, o trânsito ficava de uma maneira ali que um tentava cortar o outro. Sim. E ninguém andava. Agora parece que está mais fluido, né, apesar de ter, entre aspas, uma faixa a menos. Sim, aqui é naquele ponto, né? Entrada pro São Conrado ou veio para Souza para passar. Realmente era um desafio. Mas naquela época foi um momento também pós-pandemia que a ponte lá de Joaquim estava fechada por um período e também não tinha sido pavimentada ainda. Então agora é importante essas barreiras, mas quase não tem necessidade, porque diminuiu bastante, sabe assim? Deu maior fluidez lá com a abertura da ponte e a pavimentação da estrada de Joaquim Egídio. Então, gostaria de perguntar também ao subprefeito sobre a questão do turismo, né? Hoje em Souzas, a gente teve, inclusive, no ano passado, uma lei que foi sancionada, criando uma rota turística, né, oficial, conectando Souzas e também Joaquim Egídio, segundo a prefeitura, com 13 pontos aí, históricos, culturais, gastronômicos também, né? Nessa interligação dessa rota turística que virou lei também em Campinas. Queria que o subprefeito falasse um pouquinho quais são esses pontos e como isso favorece também a economia hoje de Souzas. Legal, então realmente a gente recebe muitos turistas aqui de toda a região, pessoal de São Paulo. O nosso forte é o setor gastronômico, mas também está tendo assim uma grande procura para pessoas. Tem uma vinícola aqui agora que já tem o vinho aqui da região, outras pessoas também investindo nessa parte também, que é importante. Até esses dias o Dário teve aqui no Observatório de Capricórnio, ele quer criar um polo de astroturismo também aqui, para fortalecer isso. Então é bem importante, a gente recebe muita gente aqui no final de semana. As pessoas vêm para passar o dia com o forte sendo a gastronomia, mas essas outras coisas também fortalecendo, né? Para que realmente venha mais gente, tenha uma vida ativa aqui no turismo da região. Bom, quero agradecer muito a presença do subprefeito do Distrito de Souzas aqui com a gente, Pedro Carlos de Oliveira Neto. Muito obrigado por vir até o News Truck. Eu sei que não andou muito, porque a subprefeitura está aqui do lado, mas por esclarecer tudo que a gente perguntou, que o nosso ouvinte perguntou, porque é legal essa interação também por meio do rádio entre a subprefeitura, os moradores, frequentadores. Muito obrigado, Pedro. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, sempre uma honra estar aqui falando com vocês. Venham mais para cá, para a praça, muito legal esse itinerante aqui, bem bacana. Com todo prazer. Obrigado, Pedro. 2h57, Tayla. E a gente ouve agora, inclusive, o 5º episódio da nossa série especial sobre os distritos aqui de Campinas, hoje falando, claro, sobre o distrito de Souzas, que é o mais antigo entre os 6 de Campinas. Na reportagem de hoje, os moradores contam pra gente sobre a mudança de cenário aí em Souzas, isso desde a década de 60. Meu nome é Francisco Prachete da Rosa, moro em Souzas desde 1966. Sou mineiro, mas praticamente sou paulista, porque pelo tempo que faz. Eu vim do Paraná em 66, trabalhei numa fábrica de papel, aposentei, depois aluguei um sítio e comecei a tirar um leitinho lá, vender leite na rua. Comecei vendendo 10 litros, 20 litros, no fim vendia 150 litros de leite por dia. De charrete, era de charrete. Eu não tinha carro, não, punha o cavalo na charrete, pegava o leite, saia entregando pelas casas. 1 litro numa casa, 2 litros em outra casa, 5 litros em outra casa. Vendia ovos caipira, frango caipira, sempre tinha, encomendava, levava. E fui trabalhando uns 15 anos aí, 20 anos, vendendo leite na rua. Naquele tempo todo mundo conhecia eu era de charrete, né? Pouco movimento de carro que tinha. Então eu chegava na nossa casa, tinha uma buzina na charrete, eu tocava, apertava a buzina, pam, 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 o freguês já vinha. Na chuva, às vezes saía debaixo de chuva, trabalhava o dia inteiro embaixo de chuva. Mas graças a Deus, nem gripe em mim não dava. Tinha uma saúde barbaridade. Graças a Deus tenho saúde até hoje, tenho muita saúde. Meu nome é Dorcas Ribeiro. Ele vinha bem cedinho, com uma carrocinha, com pão, aquele filão, né, que a gente chamava de filão, e a garrafinha de leite. E quando eu já era cliente dele, ele deixava no portão do lado de fora, o pão pendurado no portão e a garrafinha de leite.
O leite era 50 centavos, depois passou para 70 centavos. Quando eu parei era R$1. Hoje eu pago R$6 o litro de leite. Subiu muito. Só que o gasto também é muito, viu? Quem compra leite fala que o leite é muito caro, papá, mas não sabe o trabalho que dá um litro de leite até chegar na mesa do consumidor. Eu sou Rafael Falsetti, sou residente de Souzas há mais de 30 anos. Aproximadamente uns 15 anos atrás, entre 15 e 20 anos, era uma região bem pacata, né? Com um movimento mais aos finais de semana. Então era uma região que durante a semana era bem pacata, ainda tinha bastante resquício de área rural, né? Com as estradas de paralelepípedo, bastante área verde, ainda tinha bastante fazenda preservada, né? E já hoje não, hoje já tem bastante comércio, bastante empresa, muitos empreendimentos que estão sendo construídos agora, inclusive nessas fazendas. Então, realmente, o movimento de Souzas, a circulação de pessoas, de carros, aumentou bastante, tanto durante a semana como aos finais de semana. A vida foi tocando, né? A idade vai chegando. Hoje eu tenho 84 anos. Para começar, não aguento nem amarrar a perna da vaca mais. O que eu mais orgulho? Nossa, eu me orgulho muito da amizade que eu tinha. Que eu tinha, não, que eu tenho. Tenho uma amizade, barbaridade. Conheço muita gente e muita gente conhece eu.